Fala galera do canal do Zero ao Extremo, hoje estamos aqui em Chapecó, Santa Catarina, diretamente do Chapecó Auto Performance. A gente veio conhecer um dos projetos que ele faz, que é a Ranger do Gabriel Frank. Para quem conhece a caminhonete há um bom tempo, ela utilizava um motor 6 cilindros a diesel, né? E hoje ela vai vir com novidade, do ano de 2024 ela vai entrar com motor V8, gasolina. Vamos pedir para ele qual será o novo projeto, o que vem de novidades por aí, o que foram as alterações feitas na caminhonete a partir desse ano, e vamos pedir para ele porque ele acabou optando em montar esse motor, né? Vamos fazer uma conversa rápida aí com eles e queremos agradecer eles por ter aberto a porta da empresa dele para que a gente possa vir aqui gravar e trazer esse conteúdo para vocês. Então, se vocês estão gostando desse conteúdo, se inscrevam em nosso canal, compartilhem, mandem para os seus amigos e deixem os comentários. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito do projeto, o que ele está utilizando, deixem os comentários ali embaixo. A gente vai fazer o possível para responder vocês. O que eu não souber, eu vou responder, vou pedir para ele responder para vocês. E assim a gente vai tentando tirar a dúvida de todo mundo. Dá uma olhada no monstrinho que tem aqui atrás. Tá, galera? Bora lá. Então, galera, começando mais um vídeo aqui da Trip em Santa Catarina. Queria agradecer ao Gabriel por ter abrido as portas da empresa dele para mostrar o projeto dele, que é esse monstro de Ranger. Vocês não estão tendo muita noção da altura que ele é e a altura que é a caminhonete. Então, eu vou deixar para ele apresentar para vocês um pouco sobre o projeto, contar a história dele com a caminhonete, desde quando surgiu, desde quando ele tem, e vou passar a mostrar para vocês todos os detalhes e as configurações que ela está utilizando nesse novo projeto. Então, bom dia, pessoal. Obrigado aí pelo canal, dar a oportunidade de nós mostrar. Os amigos de feira aí sempre gostam de compartilhar as coisas, experiência, e como é tudo uma adaptação, uma construção manual aí, eu acho legal cada um passar um pouco do conhecimento para depois a gente conseguir trocar uma experiência boa para todo mundo. Então, pessoal, a Ranger aí eu tenho mais ou menos desde 2019 que eu comprei ela, não lembro bem certa data. E esse projeto começou com um motor 2.4 turbo a álcool, com motor forjado, com caixa de Willys, reduzido Willys e caixa de F1000. Aí no andar do projeto eu estava com pneu 37, passei para o pneu 40, e aí eu achei que o motor já ia ficar fraco, fomos para o 2.8. Quando a caminhonete estava montada, sem andar, faltava só, mais ou menos como ela está aqui hoje, nós desmanchamos inteira e passamos para o 6 cilindros. Aí já veio o pneu 44 polegadas, já passou com caixa da Silverado também, uma caixa ZF, reduzida M-Crawler na época eu usava, e o motor 6 cilindros Sprint da Silverado todo preparado também. Bico, bomba, turbina, enfim, tudo que tem hoje aí no mercado, mas isso naquela época que ainda não era tão difundido esse motor, então era tudo mais difícil de se fazer, né? Hoje, começando, esse motor 2.4 era um GM, no caso, né? O GM 2.4 DS10 também. DS10 provavelmente seria das mais modernas. E os 6 cilindros, quando passou, eram Cummins, eram Sprint, que era motor o Sprint que MWM da Silverado. Da Silverado. GM também, né? Por coincidência deu a casa de ser 2 GMs. E hoje é GM, o que ela vai? Hoje ela ainda continua com GM, ela está com um Big Block, um 454. Vamos mostrar ali para a galera. Claro, fica à vontade. Ele é um Big Block 454, ele é um motor 7.4 original, litros, mas ele está todo preparado, tá com biela, pistão, virabrequim, cabeçote, tudo forjado. E ele está no papel aí, assim, na construção que os fabricantes das peças, na engenharia, ele está com uma potência nominal aí de 700 cavalos. Claro que isso não vai conseguir passar para o chão, toda essa potência, né? E ele vai ser aspirado, no caso, não vai ser aspirado, e a ideia até o final aí é nós botar nitro. Botar a questão de mais uns 200, 250 cavalos de nitro nele. Então, se ele tiver os 700 que os fabricantes das peças de preparação de alta performance falam, ele vai ficar em torno de 900 a 1000 CV. E que parte de injeção, que injeção vocês vão utilizar? Vão utilizar uma injeção original? A injeção eu vou botar um conjunto de borboleta da Holley progressiva, onde ele abre ele é 4
borboleta, onde ele abre progressivo para não ser um motor muito explosivo de baixa e não faltar na alta. Então Não. ele abre progressivo. Os bicos eu vou botar uns bicos Deca 80 e a ECU, a controladora, vai ser uma FT 550. Uma FT 550. Fala para nós um pouco do tamanho desse pneu. Olha só, galera, ele está do lado do projeto e dá uma olhada no tamanho desse pneu. Que tipo de pneu que é esse? O que vocês utilizam nele aí? Na verdade, esse pneu aqui, ele parece um pouco pequeno do meu lado, porque eu tenho 2,3 m de altura, né? Vocês, Então... que nem eu falei no início, vocês não têm noção da altura dele e a altura do projeto da caminhonete. Depois eu vou fazer um vídeo do lado dela para vocês terem mais ou menos uma ideia. Eu sou uma pessoa que tem 1,70 m, então é mais, como se diz, mais fácil deixar no mercado. É mais fácil para ter uma noção do tamanho. Isso. Mas o pneu é um pneu Gênesis, o Ogro 47, com o taco 60 milímetros. E nós estamos vendo a possibilidade agora, se nós se acertar lá com o fabricante, para botar o 50. Vamos ver se vai... O 50 faz poucos dias que foi lançado, né? Acho que faz questão de... Ainda não foi nem testado, né? Tá, a primeira aí parece que foi para uma outra oficina aí, o primeiro protótipo aí dos pneus, e agora estamos vendo se a segunda vem aí para nós. Tranquilo. Conta para nós um pouco a respeito da altura desse amortecedor, que tipo de amortecedor que é utilizado. Então vou mostrar aqui para vocês terem mais ou menos uma ideia no comprimento desse amortecedor. Cara, ele é um amortecedor hoje que ele é da PS, né? Acho que é o que está dominando o mercado aí. Ele é o maior que a PS vende. Ele tem, se não me falha a memória aqui, é 18 polegadas de curso. Não lembro se é 18 ou é 16. Salvo engano aqui agora que eu não estou lembrado. Mas é o maior que tem. E a gente faz basicamente isso aqui de acordo com a lata, a altura dela. Por causa que como o pneu é muito grande, a gente tem que regular essa altura para ter todo esse curso do amortecedor aonde vai encaixar o pneu. Porque se nós não tiver lugar para encaixar o pneu, nós não conseguimos trabalhar a suspensão. Então, provavelmente, se vocês trocar o pneu, vão ter que mexer novamente na lataria, vão ter que tirar mais um pedaço. Já que tu falou em lata, vamos mostrar a curiosidade que é a caçamba dessa caminhonete. Tu olhar assim, ó, se tu olhar bem na lateral, parece que ela não possui a caçamba. Aí tu vem vindo mais pro lado, ela dá um ângulo. Isso aí foi projetado ou ela é original de algum outro projeto? Isso aqui começou desde quando eu tinha a lata dela toda original, ela dá muito problema de inclinação da gabina em lugares muito apertados pelo tamanho do carro, e ela acaba batendo a traseira aqui da caçamba. Uhum. Então a gente afunila aqui atrás, porque quando a caminhonete inclina, acaba que vai escapando os obstáculos, seja uma árvore, seja alguma coisa no caminho. Alguma coisa que tenha no caminho aí para... O ângulo que ele está falando, galera, vocês podem ver, ó. Olha só, aqui a altura do pneu e olha o ângulo que tem da carroceria. Então isso aí seria bom o chapeador, né? Toda a trilha que tu for, ele iria ter uma caçamba nova para estar refazendo. Mais ou menos isso. E dessa forma, assim, ela acaba não tendo esse defeito. E essa lataria aqui, a gabine dela é uma 97, uma STX, né? Que seria uma V6 original? Uma V6 original. E essa aqui já é a caçamba da 2022. Então, ou seja, a sinaleira aqui atrás vai vir da 2022, assim como a frente, que não está montada ali. Se quiser mostrar os paralamas lá. Vamos mostrar lá para a galera. Os paralamas, o capô vai ser capô. tudo de uma 2022, a frente e a traseira. Parte Tá um pouco bagunçado aí, porque a gente mexe aí, acaba ficando um pouco bagunçado. Só as peças que vão sobrando. Isso é normal. Fala para nós um pouco mais do que vocês utilizam aqui na caçamba dela. Dá para ver, parece que tem um tanque de combustível aqui, né? A gente transfere o radiador dela para trás, o radiador é um master cooler, para não pegar sujeira lá na frente, né? Não trancar os dutos aí com a sujeira. E então a gente ergue ele e coloca atrás. As ventoinhas já põe duas para conseguir dar conta de refrigerar, porque não pega o vento natural, né, lá na frente, como pegaria um radiador normal. Porque ela não emite tanta velocidade como um carro na BR, no caso, né? E atrás aqui tem um tanque de 95 litros, né? Conforme o motor precisa, nós tivemos que fazer um tanque meio generoso também. Então, um tanque de combustível vai ser a gasolina, 95 litros, foi feito em inox, foi pintado em epóxi, assim como toda a caminhonete, né? Galera, vocês podem ver, não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo, mas olha só que legal a pintura dela.
ela é toda em inox. Isso aqui provavelmente vai ajudar bastante na trilha, quando pegar um galho, alguma coisa, não vai Não risca riscar tão tanto, fácil. tão fácil, né? Ela é uma tinta grossa, né? Isso. Ela é uma texturizada, assim. Essa, pode falar. Não? Fica à vontade. Essa parte de funilaria, tu faz aqui mesmo ou tu tem alguém que Não, faz ela pra ti? esse é o. Isso a gente terceiriza tudo, né? Tem funileiro, assim como o projeto eu começo muita coisa, e nosso amigo Robson aí da Chapecó Performance ali, ele me dá um grande auxílio aí, por exemplo, o chassi, eu montei ele todo aqui nesse espaço que nós estamos aqui, e foi lá para a oficina dele para soldar, fazer acabamento, enfim, essa parte mais pesada daí ele faz, a gente tem uma parceria muito boa aí, a gente acaba fazendo. É tudo com ele. Até eu queria agradecer ao Robson por ter aberto as portas da oficina dele, ter nos dado a oportunidade em vir mostrar os projetos que ele faz. O chassi dela, então, é um chassi artesanal, é um chassi feito, não é mais o chassi original, no caso dela. É um chassi tubular, com um tubo 100 por 50, com parede de 4,5 milímetros, parede do tubo. Ele é inteiro tubular, né? Todo 100% fechado. Então, Gabriel, tu acabou de passar para nós a respeito do que tem no chassi, né? O que vocês utilizam. Vamos mostrar um pouco nela a parte interna, quais foram as modificações que tu fez da parte interna dela. Basicamente aqui a parte interna de original só tem a lataria por fora, né? Sim. O assoalho é inteiro redesenhado, junto com a corta-fogo para conseguir entrar o motor. Até vocês vão ver aqui que as pedaleiras são um pouco deslocadas do centro, porque o motor V8 ele é muito largo, então eu não tinha espaço para conseguir centralizar. Aí, galera, para vocês terem mais ou menos uma ideia do que ele está fazendo, falando, ó, os pedaleiros, olha só o quanto encostado ficou o pedal do acelerador para ele. Olha só o tamanho. Isso aqui chamam de túnel também, né? O túnel, corta-fogo, túnel. É bom a respeito se tu for fazer alguma manutenção. Isso aí com certeza deve ajudar bastante, né? Esses bancos são os bancos de encaixe, né? Eles são do UTV. São bancos conchas. Aí ele agora está solto aqui o suporte, mas é só parafusar. Então puxa a alavanquinha aqui, já sai fora para daí ter acesso à parte traseira, aí onde é que a gente leva. Parte de cinto ali passa pelo meio, no caso lá dos bancos, lá em cima? O cinto, na verdade, ele vem aqui. Depois, quando tem o Santo Antônio aqui dentro, que agora não tá, né? Aí no Santo Antônio tem um tubo aqui, que daí liga o cinto aqui, e eu vou ter que parafusar ainda ele aqui no chão. Vai ter que fazer uma adaptação. Tu conta para nós o que seria essas duas alavancas aí. Então, aqui está a caixa de marcha, que é o que eu estava falando, vem ser a mesma caixa que eu usava no 6 cilindros, no Sprint, né? Que caixa que é essa? É a ZF da Silverado, da 250, F4000, todas elas. Saiu em alguns caminhões também, os Volkswagen, os 850. Daí tem mais uma marcha, daí tem sexta. Os mais antigos, os 850, 2001 é 5. É 5? É 5. Então provavelmente seja nos que são com motor Cummins, daí, né? Que é aquele que é 4 cilindros. Então aqui daí tem a caixa de marcha. Aqui atrás é uma caixa da DS Track, uma reduzida e 4x4. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui por baixo para vocês terem uma ideia. Seria isso aqui, tá, galera? Ó, caixa de reduzido. O bom dela é que ela é alta, né? A gente consegue... Tem todo o reforço também por baixo, que é além do que é necessário, recomendado pela fábrica. A gente coloca mais para reforçar e segurar toda a acoplação. Porque o que acontece? Essa é uma caixa 4x2, uma caixa de marcha de um veículo 4x2. Então a adaptação da 4x4 atrás é feita a adaptação mesmo. Então a gente tem que, quanto mais se prevenir de reforço, para não dar torção e não acabar trabalhando e quebrando alguma coisa, a gente acaba fazendo bastante reforço, né? Sim. Falando em reforço, conta para nós um pouco sobre o que seriam essa parte, para que aqui seria onde a caixa está acoplada, certo? Que é o que tu acabou de comentar para nós. Se você ver aqui, está a travessa do motor e da caixa, e também é a fixação dos links dianteiros. Antigamente, antes de eu pensar em lançar os pneus 50, esse link aqui era aqui, ó. Só que o que acontece? Quando esterça a direção, acaba pegando o pneu no link. Então, na hora de fazer uma mudança que eu fiz no final do chassi já estava construído. Isso aqui eu uso para também baixar
do chassi aqui, ó, para nós ter um ângulo aqui das barras da suspensão mais paralela, porque o funcionamento, na teoria, o eixo também ele não pode ter a torção do caster ali. Quanto mais paralelo tiver esses dois ferros, melhor vai ficar. Então eu tenho que ter essa distância do chassi para mim poder compensar isso aqui que vai ter a diferença lá na frente. O link, para quem não sabe, seriam essas barras aqui, certo? O seriam link as barras segura... que seguram a parte do eixo. E sobre o eixo, o que tu utiliza? Tu fez alguma alteração? Os eixos são... Os eixos são os eixos da DS Track também. Hoje domina aí o mercado, é os melhores, acho que é a melhor empresa de eixo que tem, né, no mercado. Claro que tem outros bons também, não é que os outros não são bons, mas eles estão com um produto muito bom. Esses eixos aqui também é um eixo, já tem um ou outro carro rodando, mas é um eixo que eles lançaram há pouco. Eles chamam de DS80 ou King também. Ele é a bolota dele, ele usa uma coroa e pinhão do Dana 80, ou seja, é do caminhão. Sim. Com as pontas de eixo 40 estria. Olha só, galera, eu vou chegar mais perto para vocês terem mais ou menos uma noção. Olha só, o meu palmo inteiro da mão aberta não dá a metade do tamanho do eixo. Então vocês podem ter mais ou menos uma noção do tamanho que é. Olha só, isso aqui é a cruzeta que fala, né? Essa parte interna. Olha só o tamanho dessa cruzeta, galera. A cruzeta e o munhão também são mais reforçados, né? A gente vê alguns eixos da DS Track, o 7.6, ele é um munhão, não é tão fechado assim, ele é um munhão mais aberto. Sim. Esse aqui dá mais resistência. E isso tudo é por causa do conjunto do eixo, seria no caso? É o conjunto do eixo e pela questão da potência, né? Sim, do que vai ser... aguentar a potência. Olha só, galera. Então, galera, dá uma olhada só. Aqui vocês vão poder ver a diferença, como funciona a parte de suspensão, que nem o Gabriel explicou para nós antes, né? Aqui também tem esse detalhe que ela é com 16 uniball. Esses uniballs são da marca HD, da maior opção que ele tem, porque ele tem por tamanho, né? Tamanho do projeto, tamanho do pneu, potência de motor. Então isso aqui é muito importante, que ele é um uniball rotular, que chama, então ele trabalha em qualquer sentido, tanto lateral quanto para baixo e para cima. Então quando o eixo trabalhar, tiver o jogo em algum obstáculo, ele acaba copiando 100% do terreno e não ficando limitado. E sem contar que fica 100% firme, né? Não tem nada de... Isso aqui seria a parte que eles chamam de full hidro, né? Da direção. Essa full hidro aí, ela é totalmente hidráulica, né? Não vai setor de direção, não tem barco de direção, não tem nada. Ou seja, sai lá de dentro, aqui tá indo as mangas, ó. Vou mostrar aí pra galera. Essas mangas aqui entram direto lá dentro, onde acopla lá no Orbitrol. Vamos mostrar lá dentro pra gurizada, para o pessoal entender o que é o Orbitrol, que muita gente vai se questionar, perguntar. O Orbitrol tá aqui, ó. Aí, direita, esquerda, aqui nesse lado, pressão de óleo e retorno a tanque. Então esses outros dois buracos que tem aqui, um vai entrar pressão e outro retorno a tanque do óleo. Então ela não vai barra de direção, não vai nada. E assim como é no off-road, né, tem muita pancada. Então uma coluna de direção, o setor de direção provavelmente pode ocorrer uma quebra, né? Exatamente. E assim, desse jeito, tu não tem nenhum tipo de problema. Já é bem conhecido, né, no mundo dos jipes, só que é uma direção que ela não é precisa. Sim. Ou seja, em alta velocidade tu vai ter dificuldade em andar com o carro, porque afinal ela tem que comprimir o óleo para daí ela ter... No caso, ela ficaria muito mais leve quando... Muito leve ao extremo, e ela tem um delay digamos assim, na resposta dela. Ela dá um delay para... Sim, até a bomba trabalhar. É isso aí, Gabriel. Não sei se tem mais alguma coisa que tu queira mostrar, apresentar para nós. Falando dessa questão da direção, né, coisa legal que nós fizemos aqui, se quiser vir aqui, essa também vai contar com o direcional traseiro, né? O eixo, no caso, vai fazer curvas. Vai girar atrás e na frente, como se fosse dois eixos dianteiros, um na traseira e um na dianteira. Olha só, galera, o mesmo pistão full hidro que tem na dianteira para direcionar a direção, vai ter na traseira. Então ela vai girar as 4 rodas, no caso isso. 4 rodas. É um sistema à parte da dianteira, ou seja, na direção, no volante eu giro só a parte dianteira. Só a dianteira, e a traseira é tocada por uma bomba elétrica hidráulica que está aqui.
Os bancos ele colocou pra gente só ver como é que fica. Olha só aí, galera, ó. Aí é a parte que vai tocar a questão da direção traseira. Seria como se fosse uma direção hidráulica na É uma traseira. eletrohidráulica. Aqui na frente eu tenho uma bomba tocada pelo motor, onde o controle faz pela orbitrol. Que é aqui onde nós mostramos antes na direção. E aqui eu tenho um motor de arranque, vamos fazer uma coisa assim, parecida assim, com um reservatório de óleo. Ou seja, o motor de arranque é a bomba e no meio ali tem uma que toca a bomba para tocar a direção traseira. E aí sai dali de cima daquelas solenoides ali um joystick, onde daí eu, manual, o joystick eu vou botar provavelmente aqui no meio. Próximo ao console, como se diz. Para mim guiar a traseira. Parte de trilha, tem alguma trilha que tu gosta mais de fazer? Mais barro, erosão? O que é o mais que tu gosta de fazer? Cara, a trilha é o seguinte, né? Quanto pior, melhor. Então, é o diferente aí que a gente não compete, não é uma competição, aí sim é um encontro de amigos e é diversão, é conversa, é jeep que quebra no mato, um ajudar o outro, companheirismo. Mas eu tenho meu lema assim, quanto pior, melhor, aonde for. Pior eu digo em questão de dificuldade, no caso. É esse sentido que ele quer falar. Tem algum lugar, alguma trilha que tu não foi ainda, que tu teria interesse em conhecer, participar, agora com essa mecânica pronta? 90-120 em São Paulo aí eu quero fazer. É uma trilha que demora jipes assim, bom, que se não contar com problemas inesperados aí, 1 dia e meio, 2 dias de trilha sem sair dela, que não tem como sair dela. Não consegue sair antes. E aqui das trilhas da região que a gente tem alguma preferida que tu gosta mais de fazer? Algum lugar que tu goste mais de ir? Aqui na região tem vários, né? É até injusto eu citar alguma aqui para não deixar alguma fora, mas a gente tem Itá, é uma trilha muito boa, sempre é uma trilha diferente todo ano, né? Horizontina aqui no Rio Grande do Sul é muito boa. Abelardo Luz é boa, Pinhalzinho aqui perto tem outra trilha muito legal. Enfim, cara, tem diversos, não quero ser injusto de Xanxerê, uma trilha boa também, pessoal muito parceiro. Cara, tem diversas aí, aqui na região tem bastante trilha, porque o nosso relevo também ajuda isso, né? Como Sim. é muito acidentado, a gente consegue pegar lugares de erosão, lugares com pedra, lugares com barro, não é tanto só um estilo de pilotagem, sabe? Então, o carro tu nunca consegue acertar ele para todos. Sim, tem várias Configurações, por exemplo, esse pneu em pedra ele não é muito bom, porque ele não consegue agarrar porque ele tem pouco atrito com o solo. Sim, o gomo dele que seria muito alto no caso, né? Então provavelmente ele deve ser macio, ele deve torcer. Então assim, por nós ter esse misto aí, a gente acaba que tu não tem como fazer um carro específico. Então às vezes por mais que essa Ranger é toda preparada, chegar num lugar que tem uma pedra lá, uma laje, alguma coisa, pode ser que um jipinho com uma configuração muito inferior vá muito melhor que ela. E a trilha que tu mais gosta de fazer, como se diz, a predileta, teria alguma ou... Trilhas mais legal aí, cara, Transcatarina é uma trilha legal, onde lá sim você consegue andar em diversos solos, Lages tem trilha legal também, Taió é um lugar lá muito legal de fazer trilha, onde é que mais nós andamos? Lá na Serra, na Serra do Rio do Rastro, ali passa umas paisagens muito bonitas também. Então assim, é injusto assim dizer que tem um lugar específico, como eu já falei antes, porque cada lugar tem as suas particularidades e suas belezas, né? Então, eu assim, resumindo, Transcatarina é o que mais consegue vincular, fazer um vínculo de tudo, porque são 600 quilômetros, né? Então, 4 dias andando de Jeep, então claro, anda em estrada, anda em asfalto, anda em trilha, anda em tudo que é tipo de terreno, né? E a pergunta que não quer calar, ela vai para o Transcatarina 2024? Se Deus quiser, vai. É isso aí, mais uma vez eu queria agradecer ao Gabriel por ter dado a oportunidade, a gente tá filmando essa monstro dessa Ranger que ele tá construindo em casa. Queria agradecer mais uma vez por tudo que o senhor tem feito por nós, ter dado a oportunidade de vir aí filmar, e quero ver se tem alguém que tu queira agradecer também, alguma... Não, é isso aí, cara. Acho que a gente, como eu já falei, somos todos parceiros aí na trilha, né? Não é uma competição, embora a gente muitas vezes pega no pé um do outro aí quando acaba quebrando alguma coisa, mas é só por brincadeira mesmo e gozação.
Mas eu quero agradecer ao Robson, que estava aí há pouco e acabou indo lá, que eu tinha os compromissos dele, que me dá uma força aí. Tem o Disney, o Everton da Tech Car também me ajuda bastante. Então, cara, é como a gente fala, no mato é uma ajuda e fora aqui também. Quando a gente faz um projeto desses assim, a gente precisa de ajuda, trocar ideia. Muito engenheiro mecânico, o Bernardo da DS Track, um cara que me ajuda muito também. Esqueci de comentar o pessoal da embreagem também, o pessoal da Embremax de Caxias. A gente troca bastante ideia, a gente conversa. Até antes aí, quando nós estávamos aí no intervalo dos vídeos, nós estávamos discutindo que a embreagem ela é relativamente pesada, mas a carga do platô é muito alta. Então não adianta a gente ter uma embreagem leve e na hora que precisar não grudar. Então todo mundo aí ajuda, né? Isso aí. Então, muito obrigado mais uma vez, Gabriel. Vamos lá esperar ela fazer umas Transcatarina. Vou pedir pro Gabriel passar alguns vídeos para nós, pra gente colocar junto no vídeo, para vocês verem a performance dela, como ela funciona nas trilhas. Tá bem, galera? Ainda vão ser com motor diesel, né? Que a gasolina mas dá para ter uma noção, né? Mas futuramente a gente vai pegar alguma coisa dele. Com certeza, se Deus quiser, a gente quer voltar, gravar ela pronta e funcionando quando ver até uma trilha aqui próxima para ver a performance dela. Tá bem, galera?